Quero compartilhar algumas coisas com os irmãos antes da gente entrar na palavra. Amém? Pode ser que a palavra no início seja um pouco estranha, mas você me ouça com paciência aí onde você está. Amém? Uma das coisas que eu queria estar conversando com os irmãos, falando com os irmãos, essa semana eu recebi uma notícia um tanto triste, que um pastor nos Estados Unidos, ainda novo, pai de 3 crianças, ele cometeu suicídio, ele se matou. E isso é algo que tem acontecido com muita frequência nesses últimos dias, desde o dia que eu comecei no ministério. Eu ouvia falar assim de forma muito remota sobre essas coisas, mas de um tempo para cá tem acontecido praticamente todo ano, né? E eu percebo que o ministério pastoral, nesses últimos anos, ele tem enfrentado muita dificuldade. O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, a complexidade da vida é algo assim tremendo, né? E isso gera muito estresse e acaba acontecendo coisas desse tipo, né? E eu, como pastor, eu entendo perfeitamente uma coisa dessa quando acontece, porque a pressão ela é muito forte, ela é muito grande. E ano após ano nós sentimos essa pressão cada vez mais crescer. E quando você entra em momentos assim de grande tribulação, de grande dificuldade, vem sim muitas vozes da sua cabeça. Nessa hora o inimigo ele atenta realmente contra a vida do ser humano. É um momento de fragilidade, então você escuta muita coisa, o seu tempo acabou, você está fazendo tudo errado, ninguém mais quer você. A melhor forma de você lidar com essa situação é você findar com sua própria vida. E existe, sim, essa questão de uma batalha espiritual acontecendo. E, às vezes, onde a pessoa, debaixo de uma pressão muito grande, ela quer, de alguma forma, buscar alívio, então ela acaba cedendo ao suicídio. E a pessoa se mata, né? Aí você pensa, puxa, mas é um homem de fé, puxa, mas é um ministro do Evangelho, sim, mas também é de osso e carne, e tem limitações, e tem provações que é difícil a gente explicar o que acontece. Mas a palavra de Deus declara, queridos, que nós precisamos orar pelos ministros. Paulo lhe dá um conselho ao seu aprendiz Timóteo, dizendo assim, para que nós devemos orar por todos aqueles que estão em posição de autoridade, em eminência, para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada. E isso é pura verdade. Eu creio que nós precisamos orar pelas pessoas que estão em autoridade. Seja ele um ministro, seja ele um chefe, nós precisamos orar, né? Eu peço oração para os irmãos ao meu favor, né? Eu estou com muita dor hoje. Eu fui fazer um negócio ontem lá na minha casa, lá no meu jardim, dar uma gabaritada, e eu estou com um nervo ciático doendo a beça. Os irmãos, então, por favor, orem por mim. Eu vou estar pregando a palavra, você esteja aí orando por mim. Amém? Porque nós, pastores, precisamos muito das vossas orações. Amém? Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu tenho visto, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo as crianças crescerem e tal, tudo, e a gente anda em muitos lugares, né? Eu tenho visto, assim, as crianças crescendo dentro das nossas casas, e à medida que elas vão crescendo, elas vão se desconectando dos seus pais. Já tem uma certa tendência natural disso acontecer, porque é uma geração que está vindo após uma outra geração. Só que a nossa geração hoje é diferente de todas as outras épocas. Quando você olha assim, alguém dos anos 60, dos anos 70, você vai ver uma certa similaridade. Quando você vê pessoas da década de 70, dos anos 80, você vai encontrar uma certa similaridade. Agora, dos anos 2000 para cá, a gente bagunçou tudo. O mundo está mudando assim, numa metamorfose assim, frenética, muito doida mesmo, e os nossos filhos estão crescendo hoje nesse tempo, e vendo muita coisa, e assistindo muita coisa, e tendo contato com muitas coisas, e eles estão crescendo dentro da nossa casa, e nós estamos numa outra cultura também. Então, o que acontece? Eles começam a crescer distante dos seus pais, dentro da mesma casa. Eles começam a se desconectar dos pais, adquirindo aquela cultura de morar no seu próprio quarto. Ele
toma café no quarto, ele almoça no quarto, ele assiste televisão no quarto, ele joga o game no quarto, ele janta no quarto, vem visita na casa, ele continua lá no quarto. Ele faz do quarto dele o mundo dele, ele estuda ali e o pai e a mãe precisam de autoridade especial para poder entrar nesse quarto. E ele não sai desse quarto, tanto é que tem até uma nominação para esse estilo de vida, né? Hoje são milhares e milhares de crianças presas dentro do seu quarto, né? E a grande questão disso, queridos, é porque os pais permitem, e a grande questão também é que hoje isso está se tornando uma cultura. É só o que acontece? À medida que isso vai passando, o tempo vai passando, começa a se tornar pessoas totalmente estranhas dentro de casa. Eu tenho visitado alguns lugares, eu tenho ido em algumas casas, e eu tenho encontrado assim filhos já na fase da adolescência totalmente desconectos dos seus pais. A desconexão é tão grande, que os filhos falam um idioma e os pais falam outro idioma. Eu estive com um pai esses dias e eu falei, vamos lá, vamos conversar com seu filho e tal, tudo. E eu falei, você vai ser o meu tradutor. Ele falou assim, mas ele não entende a minha língua. Eu falei, mas como ele não entende a sua língua? Ele falou, não, ele decidiu pelo Nihongo e ele só fala Nihongo. Eu falei, e como é que vocês fazem dentro de casa? A gente vai se comunicando na medida assim, do que é possível. Eu falei, meu Deus. Só que isso não é uma característica que eu vi só em um lugar. Está acontecendo em vários lugares. Vários lugares. Eu me lembro quando a minha filha começou a estudar na escola japonesa, o professor mesmo ele disse assim, ó, não falem Nihongo em casa. Mas por quê? Isso não vai fazer com que ela aprimore o japonês, que ela se desenvolva muito mais. Ele falou assim, é importantíssimo que vocês preservem a língua nativa de vocês. É importantíssimo. É importantíssimo que a criança cresça sendo alfabetizada, ensinada nos 2 ou 3 idiomas, seja lá que for. É importantíssimo. E a criança, ela tem capacidade, queridos, para aprender mais de 3 idiomas ao mesmo tempo. Ela não é que nem nós, que tem preocupação com $1, que tem preocupação com o lixo, que tem preocupação com o cachorro, com o casamento. A criança ela não tem nenhuma preocupação a não ser estudar. Essa é a maior preocupação dela. E às vezes os pais olham para os filhos e acham que os filhos estão estressados tanto quanto eles estão estressados. Eles não estão na fábrica que nem você. Eles não conheceram um chefe ainda. Eles não sabem o que é pagar imposto ainda. Então, eles estão muito relax. E a gente acha que eles sempre estão debaixo de uma espécie de sofrimento. Então, a gente deixa eles lá no quarto deles. Ele é um coitadinho, ele é uma coitadinha. Não, deixa ele lá, deixa ele lá. E esse deixar ele lá está provocando um isolamento, a qual eu estou vendo agora alguns pais não conseguem nem mais se comunicar com seus filhos. Isso é trágico, isso é terrível. Você ter filhos dentro de casa que não falam a sua própria língua. Mas aonde está o erro? O erro está em nós, de deixarmos as coisas do jeito que estão e acharmos que a melhor forma é o melhor caminho. Não, a melhor forma é o melhor caminho. Não, isso não dá para entender. Que o meio mais fácil é a melhor forma, e não é. Eu me lembro quando criança, a gente não tinha esse negócio de você ficar no quarto com a porta fechada. Não tinha. Esse negócio de você fazer as coisas no quarto, não tinha. Era na mesa, na sala, ia assistir televisão, todo mundo assiste televisão, mas cada um queria assistir uma coisa diferente. Não, vai assistir isso. Senso de comunidade, gente, de dividir um com o outro, você vai ensinando ali para a família. Hoje não, hoje cada um no seu quarto, cada um tem uma televisão, cada um tem um game, porque cada um tem que fazer o que quer, o que gosta. E isso está gerando um isolamento, gente. Que essas crianças estão se tornando totalmente alheias ao mundo real. E nós pais precisamos observar isso. E nós pais precisamos estar trabalhando com os nossos filhos. Se nós desejamos que lá na frente eles venham fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, gente, de uma forma intensa, de uma forma maravilhosa, nós precisamos trabalhar em cima disso. Ensine o seu filho a falar o seu idioma, ensine o seu filho a falar o Nihongo, ensine o seu filho a falar o inglês, ensine ele a falar uma outra língua, porque, na verdade, eles têm capacidade de aprender cinco línguas ao mesmo tempo.
Essa é a criança, amém? Coisa maravilhosa. Antes de eu entrar aqui na mensagem, como eu falei, queria dividir algumas coisas com vocês. Outra coisa que eu tenho visto, que nós precisamos tomar muito, muito cuidado com isso. É o poder das nossas palavras. A gente sempre fala sobre isso e existem inúmeras pregações sobre isso, existem pessoas que dão palestras até mesmo no mundo secular, dizendo o poder da palavra, toma cuidado com a tua palavra, as tuas palavras, né, elas vão trazer existência a muitas coisas, isso é pura verdade. Eu sei que os dias que nós vivemos hoje são dias de muito estresse e tal, tudo, muita pressão, e a gente acaba falando coisa, a gente acaba soltando coisa, mas a gente precisa prestar muita atenção com isso, porque o que destruiu a comunidade de Israel, gente, foi as palavras deles. Foram o que eles estavam falando. E chegou um determinado momento que Deus disse assim, olha, já é a 10ª vez que vocês falam isso. É a mesma coisa que vocês estão falando desde o começo, que vocês queriam voltar para trás. Então, a partir de hoje, vocês não vão nem voltar para trás, vocês nem vão para frente, vocês vão ficar no meio. Ficaram patinando no mesmo lugar. Quando as nossas palavras são muito negativas, nós ficamos patinando no mesmo lugar. Aí você se esforçou o mês inteiro, zangueou o mês inteiro e tal, tudo. Aí todo o seu esforço ele é destruído mediante as suas palavras. Então toma muito cuidado com as suas declarações, toma muito cuidado com suas palavras, toma muito cuidado com a murmuração, toma muito cuidado com a reclamação, toma muito cuidado para que a murmuração não se transforme em uma difamação. Sabe quando isso acontece? Quando você está murmurando, você está reclamando com você mesmo, mas depois você passa a reclamar com todo mundo, isso é difamação já. E eu vejo que muitas pessoas acabam destruindo o seu potencial por causa das suas palavras, né? Então tome muito cuidado com suas palavras, né? Hoje é o dia de Santa Ceia do Senhor, que a gente possa fazer como Isaías fez, orando ao Senhor, Senhor, toca os meus lábios, porque os meus lábios são lábios impuros. Purifica os meus lábios, que não hajam palavras torpes na nossa boca. Amém? Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo número 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e depois nós vamos para Gálatas, capítulo de número 5. Aleluia. Primeira Coríntios, capítulo de número 12. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia ou me ajude. Se você não encontrar, você pode pedir ajuda. Acharam? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dizendo assim, olha, tem algo mais no evangelho e eu preciso que vocês saibam disso. Vocês não podem ficar sem saber o que existe no Evangelho. E o que existe no Evangelho? Não somente o poder para perdoar os nossos pecados, não somente a certeza de nos dar a vida eterna, mas existe no Evangelho, gente, um poder, gente, que pode transformar as nossas vidas de uma forma assim sobrenatural. É sobre isso que o apóstolo Paulo ele começa a falar aqui no capítulo número 12. Ele diz assim, vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Aqui ele está falando da vida antiga, que o homem, o ser humano, ele é guiado por qualquer tipo de modismo, por qualquer tipo de ideal, por qualquer tipo de forma de culto, de pensar, de agir. Ele está dizendo assim, quando nós não temos Deus, quando nós não temos Jesus na nossa vida, nós somos guiados pelo curso do mundo. O que está ali acontecendo, a gente é guiado por aquilo. Ele diz no verso 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, essa palavra anátema significa maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Amém?
se você quer entender que se o Espírito Santo ele habita em você, ele mora em você, aqui a prova fiel disso. Ninguém consegue dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador se não for pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém consegue também amaldiçoar o Filho de Deus se também ele tem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você não blasfema, e sim você o confessa na sua vida como Senhor e Salvador. Isto é a prova de que o Espírito Santo de Deus está em você, que ele veio morar em você. Amém? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui o apóstolo Paulo ele começa a falar que existem coisas maravilhosas que podem acontecer através de nós. E ele diz assim, e isso é através do Espírito Santo que está na sua vida. Quando você conhece a Jesus, entrega a sua vida para Jesus de todo o teu coração, preste bem atenção no que eu estou dizendo, de todo o teu coração, você recebe o maior presente de todos, qual? O Espírito Santo, ele vem morar em você, ele vem habitar em você. Ou seja, a sua vida pode ser diferente agora, a sua vida pode ser transformada da água para o vinho, porque algo vivo veio habitar em você. Não, você não recebeu algo assim, como que eu posso dizer assim, não é algo, você não recebeu um presente assim como sendo uma coisa material, como uma coisa comum, você recebeu algo vivo, tem algo vivo morando dentro de você, não é aquele parasita, sabe, que às vezes a gente pega no decorrer da nossa jornada, eu estou falando besteira, que vai sugando a sua vida, que vai drenando a sua vida, você fica até anêmico, porque tem um parasita morando no seu corpo, ele vai drenar toda a vida do seu corpo. Agora, o Espírito Santo de Deus é diferente, ele veio para te dar vida, uma vida que foi perdida lá atrás por Adão e Eva, ele veio te dar vida e vida com abundância, é o que Jesus ele disse. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus de todo o teu coração, você recebe vida, qual? Vida de Deus. Ela vem morar dentro de você, e isso vai fazer com que você viva uma vida diferente, transformada completamente, amém? Mas isso acontece quando é feito de todo o coração. Quando não é feito de todo o coração também, o Espírito Santo de Deus ele fica parado, ele não vem, ele olha, ele vê que a entrega não foi total. Quando você vai comprar um carro na agência, você não compra só as rodas e leva para casa. Você não compra só o step e leva para casa. Você comprou aquilo, é financiado. Você não recebe também um carro financiado. Então, à medida que você vai pagando as prestações, você vai recebendo uma parte e você vai montando a sua garagem. Quando você terminar de pagar tudo, você tem um carro completo. Funciona assim? Não, não funciona. Você dá a entrada e recebe o carro completo. O Espírito Santo de Deus, gente, ele quer o carro completo. Ele não quer pedaços, pecinha, ficar montando pecinha, ele quer você por completo. Quando a entrega é completa, ele vem completo para a sua vida. Agora, quando você fica aí sentado no banco pensando, isso é real e não é, isso é religião, não é, e tal, tudo, você fica aí negociando, o Espírito Santo só fica olhando, só te vendo de longe, só vendo o seu pé, o que você vai fazer? O dia que você tomar a decisão de realmente entregar sua vida de todo o coração para Jesus, ele desce, vem morar em você, vem habitar em você, e você recebe vida de Deus, a vida do Senhor dentro de você. Aí então onde você pode ser mudado, transformado, tem alguém morando dentro de você. A Bíblia diz assim que ele é considerado como o auxiliador da nossa vida, o consolador da nossa vida, a fortaleza da nossa vida, a paz da nossa vida, a graça da nossa vida, o socorro da nossa vida dentro de você. Aí você pode interagir com ele ou você pode ignorá-lo totalmente. Aí não vai fazer diferença nenhuma. Mas você pode interagir com ele, tendo a oportunidade de ter sua vida totalmente mudada e transformada. Amém? Mas não é somente isso. Apesar dele estar morando em nós, nos proporcionando uma vida de paz, de alegria, de abundância, ele também proporciona para nós poder. Diga comigo, poder. Poder, queridos, para transformar o nosso mundo, para transformar as coisas que estão ao nosso redor, amém? E aqui no verso 7 em diante, ele começa a dizer, esse poder que está disponível para cada um de nós. Você consegue pensar nisso? Me ouça com cautela, não me julgue. Você já assistiu aqueles filmes da Marvel? Você já assistiu? Eu já via
isso desde criança, quando era o gibi, o famoso gibi, mangá. Você sabe de onde que veio essa ideia daqueles personagens da Marvel? Você sabe por que surgiu aquilo? Porque tinha um homem que estava na Segunda Guerra Mundial lutando, naquele cenário de destruição terrível que foi a Segunda Guerra Mundial, e aquele soldado novo ali, ele começava a ter imaginações naquele cenário. Ele começava a pensar, puxa, imagine se aqui no nosso meio houvesse um homem dotado de um superpoder, como é que ele poderia nos ajudar? Porque você pensa, uma situação de guerra, tem situações que não tem saída. Tem situações que, para haver uma saída, alguns têm que ser sacrificados, pessoas têm que morrer. E isso é terrível. E esse homem ali, lutando naquele cenário, ele começava a pensar, ele começava a imaginar, puxa, se tivesse aqui um homem com um poder assim e tal, tudo, salvaria todos nós, venceria o inimigo e tal, tudo. E daí, então, veio criar os personagens, chamados lá os personagens da Marvel. Cada um ali é dotado com um superpoder que vem para resgatar aquele que está sofrendo, aquele que está oprimido, aquele que está passando por uma injustiça. Aí então ele tem um superpoder, que você olha assim, que quase sempre todo super-herói não tem pai. É horrível isso. Nós podemos ter um superpoder e ter um super pai. Quando você começa a ver essas histórias do super-herói, todos eles tiveram um superpoder, porque alguma coisa aconteceu do lado externo e tocou a vida deles e transformou a vida deles. Caiu um meteoro do céu, e ele foi lá, ele tocou, e o negócio incorporou no corpo dele, e a partir daquele momento ele tem um superpoder e tal, tudo. Só que o superpoder não pode fazer nada por eles, e sim pelos outros. É sempre assim. Algo externo vem, toca a vida deles, e a partir daquele momento ele se torna um super-herói, porque ele tem um super poder, né? Presta atenção no que eu estou falando com você. Eu não estou assistindo o filme da Marvel demais, não. Mas eu quero levar você a entender. E se eu disser para você que existe um superpoder à sua disposição? E se eu disser para você que você pode receber um superpoder, e você não precisa ficar sem pai, e você pode ser usado de forma poderosa, você iria acreditar nisso? O apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever esse capítulo, ele diz assim, ó, povo de Deus, eu quero que vocês entendam algo. Vocês não podem ficar sem conhecer isso. O Evangelho, ele tem um superpoder para nos dar. E é realmente algo assim como acontece mais ou menos com os Marvel. É algo que vem de fora, o Espírito Santo de Deus. Toca a sua vida, vem incorporar em você, proporcionando para você um novo estilo de vida e proporcionando para você poder. Aleluia. E Jesus, assim, ele diz que isso é tão poderoso, queridos, que quando ele estava ali, gente, morto, enterrado, o Espírito Santo de Deus que foi ali e trouxe ele de volta da sepultura, trouxe ele de volta da morte. Nenhum poder no mundo pode fazer isso. Nenhum super-herói da Marvel pode fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus pôde fazer isso com Jesus, pôde fazer isso com Lázaro, pôde fazer isso com a vida de muitos outros que nós sabemos que foram ressuscitados da morte. Como que nós chamamos isso? Poder de Deus. Poder de Deus. Não é o poder da Marvel, é o poder de Deus que está disponível para todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Paulo começa dizendo aqui no verso de número 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para cada um. Olha para o texto da palavra de Deus aqui no verso 7, está dizendo apenas para alguns? Para cada um de nós. Por que que você acha que a Bíblia chamou aqueles homens da antiguidade de heróis da fé? Você acha que só Marvel que tem heróis? A Bíblia aqui tem heróis da fé. Hebreus capítulo de número 11, heróis da fé. Eles não moveram no poder, gente, de algum
meteoro que caiu na terra, de alguma aranha infectada que mordeu eles, e eles ficaram com superpoderes agora. Não. Heróis da fé, por quê? Porque fizeram realmente prodígios e maravilhas através do poder de Deus. Está ali tudo escrito o que eles fizeram: apagaram a força do fogo, venceram exércitos, lidaram com a fúria de leões, tantas coisas maravilhosas. O que é isso? O poder de Deus, que está disponível para mim e para você, queridos. Amém? E ele diz aqui, e cada um de nós foi dado isso. Cada um de nós. Cada um de vocês tem este poder. Se é voar, eu não sei. Se é mergulhar, eu não sei. Deus tem algo para a sua vida, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Verso 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Que coisa maravilhosa aqui o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, que Ele pode usar cada um de nós, gente, dentro de um dom. Um dom. O que é o dom? É uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso é simples. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus está em você e que Ele tem isso para a sua vida. E pedir que assim Ele se manifeste na sua vida. De forma maravilhosa, de forma extraordinária. Porque o que vai acontecer quando você tem consciência de que a vida de Deus está em você, e que você pode ser usado de forma poderosa em Deus, e você ora por isso, não vai acontecer de forma acidental, que nem nos filmes da Marvel. Você esbarra no negócio lá radioativo, você, agora estou com superpoder. Não acontece assim. Você tem que orar. Você tem que orar, amém? É aqui onde a gente desanima, quando fala que tem que orar. Mas quando você ora, fala assim: Espírito Santo, Tu estás na minha vida, me usa com poder, eu quero impactar minha geração. Ele vai te usar, queridos. Olha aqui, palavra de sabedoria, coisa linda, maravilhosa. Você está ali, o Espírito Santo de Deus me usa, passa uma pessoa e o Espírito Santo de Deus revela para você o que está acontecendo na vida daquela pessoa, o que está passando com ela. Olha que coisa maravilhosa. Isso é poder de Deus ou não é? Palavra de sabedoria, a outra palavra da ciência, coisa maravilhosa. De repente você olha para uma pessoa assim, o Espírito Santo de Deus revela para você o futuro dessa pessoa, o que ela vai passar, o que ela vai enfrentar, o que Deus vai fazer na vida dela. Olha só que coisa maravilhosa. A outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Aqui uma fé, gente, não a que você tem, mas uma fé assim, é daquelas de remover montanhas. Olha só que coisa fantástica, nem o Superman removeu montanhas. A Bíblia diz aqui que a tua fé é tão poderosa que ela pode remover montanhas. Qual é a montanha hoje que está no teu caminho? Qual é a montanha hoje que você está enfrentando? Vai ficar parado, sentado no pé da montanha, chorando, esperando ela sair do seu caminho? Não vai funcionar. Tem que usar o poder de Deus. Tem que usar essa fé aqui, Espírito de Deus, está aqui, na tua palavra. Fé, uma fé sobrenatural, amém? Não é aquela fé que você tem no pão de cada dia, que você já acostumou, que se assim você fizer, assim vai acontecer. Aqui está falando de uma fé sobrenatural, entendeu? Daquela que traz resultados assim para a tua vida de forma espantosa. O Espírito Santo de Deus, ele pode então potencializar a sua fé. A sua fé está no pé, ore o Espírito Santo de Deus para ele potencializar a sua fé, amém? A outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Olha só que coisa magnífica, gente, curar uma pessoa doente, curar uma pessoa enferma, de várias formas, de várias maneiras. Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso através de nós, gente. Não tem coisa mais maravilhosa e mais fantástica de você encontrar uma pessoa que está doente, você orar por ela e ela sair dali totalmente curada, sarada, gente. Que coisa fantástica. Isso pode acontecer com cada um de nós, se assim nós pedimos, amém? A outra, a operação de maravilhas. Maravilhas. Você viu lá Moisés com um cajado abrindo o Mar Vermelho, um pedaço de pau fazendo maravilhas, entendeu? Maravilhas. A gente precisa ver maravilhas nas nossas finanças, naquilo que a gente coloca a nossa mão. Nós precisamos ver maravilhas acontecendo ao nosso redor, amém? A outra, a profecia. Olha que coisa maravilhosa.
quando a pessoa vem assim, revelando a vida da pessoa, falando o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, falando o que aconteceu no passado. A outro, os dons de discernir os espíritos, você sabe o que fazer, você entende muito bem, e você sabe aonde, de repente, é a pessoa que está realmente pegando o teu pé, ou se, de repente, é um espírito maligno que está por trás daquilo. Visão raio-x. Visão do mundo espiritual, você consegue ver o camarada está escondido ali, sabotando a sua vida, sabotando a sua casa, sabotando os relacionamentos, discernimento de espírito. Você não fica somente com essa sua visão natural, você vai olhar além do natural, gente. Olha que coisa fantástica. De repente você fala, Espírito de Deus, abre os meus olhos, abre a minha visão espiritual para me discernir o momento. Buf! Seus olhos abrem e você vê coisas que de repente você não estava enxergando. Isso é sobrenatural. A outra, a interpretação das línguas. A outra, a variedade de línguas, que é você falar a língua dos anjos, que é você orar às vezes em espanhol, em alemão, em tagalo. A gente vê pessoas que por aí foram pregar no mundo afora. Estão traduzindo, Jesus. Foram pregar no mundo afora, o tradutor ficou enfermo, de repente o pregador começou a falar na sua própria língua e o povo a escutar na sua própria língua. Olha que coisa maravilhosa. A interpretação das línguas. Interpretação das línguas. Você está orando em línguas estranhas e ela pode vir de uma forma profética e o outro lá entende, compreende e ele interpreta. Mas ele diz aqui, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. De novo aqui o apóstolo Paulo ele fala, a cada um como ele quer. Qual será desses dons que o Espírito Santo de Deus quer usar você? Qual será? Qual será? Ative isso na sua vida. Creia, deixa Deus usar você de uma forma poderosa nisso. Tem muita situação na nossa vida que só vai se resolver quando nós acionarmos o poder de Deus na nossa vida. Sabe por que tem algumas situações na nossa vida que não muda? Porque a gente tenta mudar uma situação difícil agindo de forma natural. Você tenta resolver problemas dificílimos agindo de forma natural, isso nunca vai acontecer. Porque nós estamos agora subindo numa pedra lá em cima, lá na Suzuka Skyline, passando um frio lascado lá, chovendo, tudo. Porque cansamos de tentar resolver problemas, dificuldades dificílimas de forma natural. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade tremenda e você está lá no sofá da sala esperando que aquilo venha se remover. Não vai acontecer nunca. Às vezes você está passando uma situação super dificílima e está se enchendo de preocupação. Não vai se resolver você se encher de preocupação. Vai ficar de cabelo branco, vai perder a fome, vai ter um AVC, vai ter um infarto e não vai resolver. Então hoje nós somos assim, pessoas que queremos que os nossos problemas se resolvam e a gente usando a mesma lei natural das outras coisas. Não vai acontecer. É necessário uma radicalidade, é necessário uma busca, é necessário uma compreensão de que existe um poder disponível para nossas vidas. Alguns anos atrás eu fiquei sabendo de uma certa pessoa que havia morrido de uma enfermidade terrível. E eu fiquei assim, mas meu Deus, por que isso aconteceu? Essa pessoa te servia, essa pessoa estava na tua casa todos os dias e Deus disse para mim, é por causa disso aqui. Chegou um momento, a pessoa adoeceu, precisava de uma intervenção sobrenatural, precisava do poder de Deus, mas ninguém buscou este poder que estava disponível. Então o que aconteceu? A pessoa morreu, porque precisava do dom de cura, mas ninguém buscou, ninguém reivindicou, ninguém pediu para ser usado daquela forma, daquela maneira. Juntaram as mãozinhas e disseram, se for tua vontade, Senhor, recolhe teu servo. Será que é para isso? Será que é dessa forma? Não, não é dessa forma. Deus tem um poder disponível para cada um de nós. A grande questão é, você vai orar por isso? A grande questão é, você vai permitir que o Espírito Santo de Deus use você dessa forma, dessa maneira? Sabia que uma das formas, uma das maneiras de você resolver os seus próprios problemas é você ajudando outros, socorrendo outros? Aí você diz, eu não posso, eu não consigo, mas aqui está dizendo que tem um poder sobrenatural disponível ao seu favor. Busque ele. Ore por isso. Peça para que o Espírito de Deus te use de uma forma sobrenatural. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Porque
para e pensa. Se o Espírito Santo de Deus ele tem um poder específico para você manifestar, e você, assim, por alguma razão, não quer ou não busca isso, aquilo que é devido a você não vai vir. Porque aquilo que Deus deu para você, de repente, um dom para curar o enfermo, e você está lá, ai não, eu tenho vergonha de orar, e não sei o que tem das contas. Aí você vai diante do Deus Todo-Poderoso e fala assim, Senhor, me ajuda, me dá graça. Eu falei, mas espera aí, eu te dei um dom, eu te dei o poder do meu Espírito Santo para você ajudar os meus filhos, socorrer sua geração, e você não está fazendo, e você agora quer que eu te ajude nisso e naquilo outro. Entende? É onde nós empatamos. De repente você quer que Deus te ajude, e Deus, Ele quer te ajudar, mas Ele vê que em você também tem o potencial de você ajudar outros, de você tocar a vida de outros, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora vá para Gálatas capítulo número 5. E Paulo ele deixa isso muito bem claro, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que habita em você. É o Espírito Santo de Deus que mora em você. Você precisa orar, nós precisamos orar para que isso venha a acontecer, para que nós venhamos ser usados dessa forma, dessa maneira. Amém? Deixa Deus usar a sua vida. Gálatas capítulo 5, verso 22. Acharam? O que eu acho bonito é que, no mundo da ficção científica, que você olha lá o pessoal da Marvel, eles recebem um poder acidentalmente, que não muda os relacionamentos deles, que, aliás, bagunça a identidade deles, porque uma hora eles não sabem quem eles são, não restaura a família deles, às vezes até rompe com a família. E você olha uma outra coisa também que acontece. Quando um deles, de repente, recebe um poder sobrenatural, e ele não tem caráter. Mas ele também recebeu algo sobrenatural e poderoso. Só que ele não tem caráter. Mas ele recebeu um superpoder. Aí o que acontece? Surge o vilão da história. Aquele cara agora que vai lutar contra a sociedade, contra a justiça, e ele vai cometer um monte de injustiça, ele vai ser um assassino, um homicida, um destruidor, porque ele recebeu um superpoder, mas ele não tem caráter, ele vai usar aquilo para o mal, né? Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele nos concede um poder, gente, sobrenatural. Mas a gente precisa direcionar isso para Deus. A gente precisa direcionar a nossa vida para o Senhor, para que Ele não venha, gente, destruir a nossa vida, para que Ele não venha, na verdade, trazer escândalo. Porque, às vezes eu vejo algumas pessoas que começam a buscar o poder de Deus, e elas recebem o poder de Deus. Mas, de repente, por falta do caráter, aquele dom se torna uma arma destruidora na vida de muitas pessoas. É onde você aí vê pessoas sendo usadas de forma sobrenatural, mas o que elas fazem depois, você olha e pensa, será que isso realmente foi de verdade? Será que realmente isso foi Deus? É o poder de Deus na vida do homem, mas porém um homem com um caráter corrompido. Nós não podemos ser assim, amém? Mas o interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele não tem somente um poder para ser externado. Ele tem um poder interno dentro da nossa vida, que pode transformar realmente uma fera numa coisa maravilhosa. Né? Está aqui, ó, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, de novo ele dizendo, olha, sabe qual é o fruto da sua entrega ao Espírito Santo de Deus?
Sabe o que isso vai produzir dentro de você? Agora ele não está falando do lado de fora. Ele não está falando de manifestações exteriores do poder do Espírito Santo na vida de terceiros. Agora ele está falando aqui do resultado que isso vai dar em você, dentro de você. Através do Espírito Santo de Deus, a gente pode manifestar um poder externo e um poder interno dentro de nós. E aonde vai transformar a sua pessoa, aonde vai transformar então a sua vida. Ele está dizendo assim, ó, que o fruto, o resultado de ter uma vida entregue ao Espírito Santo é amor. Nós deveríamos ser conhecidos como o povo mais cheio de amor na face da terra. Vamos fazer uma pesquisa mundial e vamos ver qual é o povo mais cheio de amor na face da terra. Quem serão eles? Número 1, os índios. Número 2, não sei quem. Número 3, os crentes. Número 4, mas não sei quem. Quem que vocês acham que deveriam ganhar em primeiro lugar? O povo mais cheio de amor na face da terra. Seria nós que temos o Espírito Santo de Deus. Nós. Não é esse amor que eu estou te falando que você tem aí, o futsuzinho. Aqui está falando, gente, de um amor assim, ó, poderoso. Poderoso, que você não deixa ninguém para trás, você não sai fora, você continua e tal, tem dificuldade e você continua e tal. Você amar a pessoa, gente, de uma forma sobrenatural. Aí ele está dizendo aqui, isso é o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O crente deveria ser a pessoa que mais deveria amar na face da terra, exatamente como Jesus amou o mundo. E não é assim que Jesus pede para a gente fazer, não é? Como está o seu tanque do amor? Como é que está o seu nível de amor? Às vezes vai lá no pé. Às vezes entra na reserva. Conviver com as pessoas é fácil? Sim ou não? Conviver com seu marido é fácil? Não. Conviver com sua mulher de jeito nenhum. Com os filhos, piorou. Com seu irmão aí que está do teu lado, misericórdia. Mas aqui está dizendo, gente, que de uma forma sobrenatural, não estou falando de forma natural, de forma sobrenatural, o fruto do Espírito Santo na tua vida, amor. A gente deveria amar assim, gente, como diz o apóstolo Paulo, com as nossas entranhas. Você sabe o que é amar com entranhas? É aquilo que você sentia no início do seu relacionamento, que isso dava aquele frio na barriga. Alegria, fruto de uma entrega ao Espírito Santo. Alegria. Não está dizendo da alegria que você, nossa, eu fui assistir Missão Impossível, que legal. Ai, não sei o que tem das contas. Já chega no carro, acabou a alegria. Acabou. Entendeu? Acabou a pipoca, acabou a alegria, acabou o dinheiro, acabou a alegria. Entendeu? Brigamos, discutimos, mas acabou a alegria. Aqui ele está falando, gente, de uma alegria sobrenatural. Sobrenatural. Fruto de uma entrega ao Espírito Santo. Tá, ok, vamos dizer que você é uma pessoa muito tímida, não quero ser usado do lado de fora, porque eu quero ser uma pessoa humilde de coração. Ok, não quero ser usado pelo poder do Espírito Santo de Deus, permita que o poder do Espírito Santo de Deus dentro de você faça de você uma pessoa maravilhosa, que você seja aquela pessoa que seja a luz do mundo, amém? Um verdadeiro vagalume humano. Paz! Quem aqui está doando paz hoje? Quem são os doadores de paz? Alguém, por favor, pelo amor de Deus, me mostre um doador de paz. E Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Eu dou a minha paz. Aqui é uma paz sobrenatural. Estão apurrinhando você, estão enchendo a sua cabeça, estão falando um monte de coisa, está acontecendo um monte de coisa com você. E você ainda tem paz. Você ainda tem paz. Uma paz sobrenatural. Esses somos nós, certo? Esses somos nós. Quando alguém chega lá na tua cela, você enche ele de paz. Quando alguém entra nesse lugar, você enche ele de paz. Quando termina aqui o culto, você vai conversar com o seu irmão e você também enche ele de paz. Não é assim que acontece? A nossa casa é cheia de paz. Os vizinhos estão querendo entrar dentro da nossa casa porque ali há tanta paz. Oh, Jesus, não ri não, é da nossa desgraça. Não ri. Mas está dizendo aqui, olha, o fruto de uma entrega ao Espírito Santo vai te produzir paz. Vai te produzir paz.
E aqui que eu abro um ponto de interrogação, a gente está orando para Deus ou orando para nós mesmos? Eu encontro pessoas que dizem, eu oro o dia todo, mas eu não encontro o fruto do Espírito, eu não encontro amor, não encontro alegria, não encontro paz. Está orando ao Deus verdadeiro. Nós podemos correr o risco de orar para o nosso próprio ventre. Você sabia disso? Paulo deixa isso muito bem claro. Quando você olha baseado nos seus próprios desejos e necessidades. Somente isso. Agora você tem que ser um ser de paz. Aonde você chega, as pessoas estão brigadas, elas vão se amar. Você viu quando Jesus foi levado à presença de Herodes e de Pilatos, o que aconteceu? A Bíblia diz que os dois estavam brigados. Não se conversavam, não trocavam mais esmero. Mas aí quando Jesus apareceu, trouxe paz entre os dois, bacana. Ficaram em paz. Daquele dia em diante, a Bíblia diz assim, ficaram amiguinhos. Viraram tomodate. Olha o fruto da entrega ao Espírito Santo. Paz com todo mundo. Com todo mundo. Paz, alegria. Longanimidade. Você tem um pavio assim, ó, de 2 metros. Fruto do Espírito Santo de Deus. Tem irmãos que são uma verdadeira bomba. Tem irmãos que são uma verdadeira dinamite, gente. É como tirar um pino de granada, conversar com ele, já explode. Vamos conversar com fulano de tal. Tem que cavar 2 trincheiras, porque na hora que tocar no assunto, explode. Isso é crente? Não, isso não é crente, isso não pode ser crente. Porque está dizendo aqui, ó, que o crente que é entregue ao Espírito Santo, ele vai produzir um fruto de longanimidade. Ele tem paciência. Demora para esquentar, demora para ferver, demora para chutar a tampa da panela. Benignidade, oh, que coisa maravilhosa, benignidade. Você sabe o que é benignidade? É quando alguém pisa no seu pé, pisa no seu calo, mexe na tua unha encravada e você diz assim, Deus te abençoe. Bondade, seu estado natural, bom. Deus é bom, nós não, mas nós deveríamos ser bom. Uma bondade tamanha tal que as pessoas iriam se comover conosco. Nossa, você é tão bom, mas não só assim tão bom de assaxi. Nossa, você é tão bom no que você faz, você é tão bom na tradução, nossa, você é tão bom no seu trabalho, você é tão bom na linha, você é tão bom no aspirador, você é tão bom com a louça, você é tão bom, entendeu? Meu Deus, um cara bom, meu, em tudo. Tudo, fruto do Espírito Santo. Aqui ele fala, gente, fidelidade. Meu Deus. Aqui só entra o Timão. Timão, Palmeiras, Flamengo, Vasco. O time é péssimo. Caiu para a 3ª categoria, o cara está lá ainda com a bandeira do Timão, com a camiseta. Fiel. Aliás, tem até um time, né? Um time por aí que eles têm uma bandeira assim, né? Fiel, né? Como é que é? Que Timão? É um tal de Gavião da Fiel. É uma coisa assim. É fiel. O time pode estar perdendo, mas é fiel. Né? Aqui, gente, era para nós sermos o povo mais fiel na face da terra, o povo crente. Agora, o que acontece? A igreja fica com dificuldade, a igreja muda um pouco, o irmão muda um pouco, o pastor fica um pouquinho doentinho, as pessoas saem fora. Enquanto está dando cesta básica, oferta, dinheiro, orando, isso, aquilo, outro, e tal, ele fica. Mas quando entra numa dificuldade, pula fora, vai para uma igreja melhor. Chama isso de fidelidade? Eu não chamo isso de fidelidade. Eu acho que fidelidade é quando você está na chuva, no calor, no fogo, na doença, no que for. Fidelidade. Fidelidade. A Bíblia diz assim que Jesus foi fiel e fiel até o fim. Mansidão de coração, gente. Aleluia. Mansidão. A gente era assim, sabe, aquele batismo de humildade, gente. A gente precisa de um batismo de humildade, gente. Mansidão, gente. Mansidão. E aqui ele fala domínio próprio. Pai do céu, domínio próprio. E aqui onde a gente consegue controlar o nosso dinheiro, aqui onde a gente consegue controlar o nosso garfo, aqui onde a gente consegue controlar o nosso cartão de crédito, aqui onde a gente consegue controlar o nosso temperamento. Você vai explodir, mas o fruto do Espírito Santo está lá dentro de você, dizendo assim, não explode. Eu vou soprar dentro de você agora o alívio. Você fica calmo. E ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Olha,
o poder do Espírito Santo, externo e interno dentro de nós. A gente precisa buscar isso, a gente precisa orar por isso, a gente precisa se tornar isso o que a Bíblia diz. Porque é uma realidade, o Espírito Santo já está na sua vida, já está morando em você, já está habitando em você. Mas, como eu disse, você não vai esbarrar nele e as coisas vão acontecer. Você vai ter que orar, você vai ter que olhar para a palavra de Deus e dizer assim, olha, me dá um dom, me concede esta graça. Houve um homem na Bíblia, para me encerrar, terrível, chamado Nabucodonosor. Esse cara, gente, foi terrível, foi um rei assim, ó, tirano, um rei implacável, um rei que, assim, que furava os olhos dos homens, assim, dizia assim, olha, preste atenção, está vendo o que você está vendo agora? Está vendo? Essa aqui vai ser a última cena da sua vida. Pegava a família dos camaradas, matava na frente dele, depois furava os olhos. E dizia assim, essa vai ser a última imagem que você vai carregar. O cara era terrível. O cara ficou tão monstruoso, tão orgulhoso, gente, que a Bíblia fala assim, que um dia ele se converteu num animal. É verdade, num animal. Ele ficou tão orgulhoso, tão cheio de si, tão soberbo, que um dia ele estava caminhando pelos terraços de Babilônia, ele dizia assim, essa aqui é a grandiosa Babilônia que eu fiz pelo meu braço, pela força do meu poder. Aí a Bíblia diz que veio uma voz do céu e falou com ele, e a partir daquele momento ele se converteu no animal. Ele passou 7 anos tomando chuva, o pelo do corpo dele cresceu, as unhas diz que cresceram assim em forma de gavião, e ele passou a comer grama com os animais selvagens. O homem ficou louco, gente. Mas a Bíblia fala assim que passado um tempo, o Senhor o visitou, o Senhor tocou a vida dele, gente, e ele se converte num homem extraordinário. Ele se converte num rei pacificador, humilde e manso de coração, um rei que começa a estabelecer decretos no mundo antigo, dizendo assim que só existe um Deus, e todo homem precisa respeitar esse Deus, que esse Deus ele dá poder para os homens, ele dá vida, ele começa a estabelecer decretos no mundo antigo, gente, direcionando as pessoas para Deus. Esse homem que era uma fera, uma besta fera, realmente se converteu num homem formidável, num homem maravilhoso, exatamente como está escrito aqui, ó, a palavra de Deus, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de longanimidade, cheio de benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. É isso que o Espírito Santo de Deus tem para mim, para você, queridos. Tudo isso que eu falei, que está relacionado ao poder do Espírito Santo de Deus, vai tocar as pessoas do seu lado, vai tocar você internamente, que tudo isso, na verdade, vai abençoar os nossos relacionamentos. Vai abençoar as pessoas estranhas, vai abençoar as pessoas da sua casa, porque isso também é o poder de Deus. Você tem um amor sobrenatural pelas pessoas. Você tem uma alegria sobrenatural, uma paz sobrenatural, uma fidelidade sobrenatural, um comportamento, gente, sobrenatural. Nós somos esse povo, que Deus tem essas pretensões para nós. Eu e você chamado povo de Deus, eu e você chamado povo crente, é isso que Deus tem para nós. Agora, isso não vai vir, já veio, está dentro de você, só precisa ser acionado por você, só precisa ser buscado por você. A gente só precisa orar para que isso aconteça, e vai ser maravilhoso, vai ser formidável, aleluia, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem algumas situações na nossa vida que elas não se resolvem por causa da ausência de dons e virtudes. Eu vou repetir. Tem muita coisa na nossa vida que não se resolve por ausência dos dons e de virtude. Você pode participar de qualquer estudo sobre finanças. Você pode participar de qualquer estudo sobre vida conjugal. Você pode participar de qualquer estudo sobre criação de filhos. A verdade é que se você não tiver domínio próprio, você não vai conseguir colocar esses ensinamentos em prática. Precisamos de um comportamento mudado pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, queridos, buscar essas virtudes que Deus tem para a nossa vida. Às vezes você está orando para a sua vida ser mudada, transformada, para Deus acrescentar isso e aquilo outro, e às vezes Deus está orando para você ser usado por Ele, para socorrer alguém.
para permitir que Ele toque o seu coração, que a sua rendição seja completa, para que você seja esse povo aqui, ó. Onde você entrar, você leve paz, onde você chegar, você traz sossego. Tem crente que traz fogo, coloca fogo na mão dos outros, coloca fogo em tudo onde ele chega, gente. Meu Deus, só graça, só misericórdia, está errado isso. E aqui está dizendo que tem um poder sobrenatural dentro de nós. Aciona Ele, desperta Ele, permita que Ele flua dentro de você, permita que Ele guie você, perca o controle para Ele, perca a direção da sua vida para Ele. Um certo autor, ele disse assim: a tragédia da igreja, a ausência de dons e virtude. Vamos orar, queridos. E muito mais do que Deus nos dá força somente para a gente ficar pagando conta. Tem muito mais. Tem um poder à sua disposição para socorrer o que está do lado de fora e te ajudar interiormente a ser uma pessoa melhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor. Senhor, hoje nós entendemos através da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não pode mentir, Senhor. Senhor, existe, Senhor, meu Deus, um poder à nossa disposição, Senhor, mas nós insistimos em resolver as coisas de forma natural. Meu Deus, nós não queremos ser ignorantes, conforme diz o apóstolo Paulo. Senhor, nós hoje tomamos conhecimento desta palavra e pedimos a Ti, ó Pai querido, que essa palavra venha se manifestar na nossa vida. Senhor, nós queremos ser pessoas dotadas, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo, para tocar as pessoas ao nosso redor, para fazer diferença na nossa geração. Senhor, nós reconhecemos que este poder, Senhor, Ele não somente toca a pessoa que está ao nosso lado, mas Ele toca a pessoa que nós somos do lado de dentro. E Senhor, nós confessamos hoje neste lugar, quantas vezes, Senhor, nos tem faltado esta virtude, quantas vezes nós temos falhado em amar o nosso próximo, quantas vezes a nossa alegria ela tem ido embora e tem dado lugar ao desespero. Ah, Senhor Deus e Pai, quantas vezes a nossa paz nós a perdemos, ó Senhor, e trazemos dificuldades, Senhor meu Deus, para muitos. Mas, ó Senhor Deus, nós queremos, Senhor, que as coisas sejam diferentes na nossa vida. Por isso, Pai, que nós oramos hoje baseado não em nós mesmos, mas na Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Meu Deus, ajuda-nos a sermos fiéis. Meu Deus, ajuda-nos a ter paz com todos. Meu Deus, ajuda-nos a termos esta alegria que nunca se acaba. Meu Deus, ajuda-nos a controlar o nosso temperamento. Ajuda-nos a controlar, Senhor, meu Deus querido, as nossas reações através do domínio próprio. Meu Deus, nos dê este poder, Senhor, internamente e externamente. Meu Pai, dá-nos, ó Senhor, meu Deus querido, poder, Senhor, para profetizar, para curar o enfermo, para orar em novas línguas, para a interpretação das línguas, para discernir os espíritos, para movermos, ó Senhor, meu Deus, as montanhas do nosso caminho. Senhor, usa a nossa vida de forma sobrenatural. Senhor, que as nossas atitudes sejam movidas de uma forma sobrenatural, tocando a nossa casa, a nossa família, tocando a nossa vida. Espírito Santo de Deus, toma o controle da nossa vida, toma o controle do nosso coração. Senhor, a Tua palavra declara que existe um dom repartido a cada um de nós, a cada um de nós. Senhor, que este dom venha fluir, que este dom venha aflorar, que esse dom que está dormente na vida de alguns nesse lugar seja desperto em nome de Jesus. Espírito de Deus, usa a Tua igreja com poder, não somente para tocar a geração, mas para ser um povo diferente, para ser um povo, Senhor meu Deus querido, sobrenatural, no seu caminhar, no seu viver e no seu proceder, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Nós te rogamos, dá-nos estas virtudes, ó Senhor, dá-nos este poder e esta graça, Senhor,
de sermos usados pelo Senhor, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se assentar, querido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Qual desses dons não tem manifestado em sua vida? Qual dessas virtudes está em falta na sua vida? Eu creio que nós precisamos refletir nisso. Nós já oramos sobre isso, mas nós precisamos perseguir isso até que isso se torne uma realidade na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Muitos de vocês já foram batizados no Espírito Santo, já oram em outras línguas, mas muitos de vocês já deixaram de orar em outras línguas porque foram totalmente convencidos pela incredulidade. Reaviva o dom que há em você. Permita o Espírito Santo de Deus orar de forma sobrenatural através dos seus lábios. Como eu disse, nós temos muitas dificuldades e tentamos resolvê-las de forma totalmente natural. Nunca vai acontecer um resultado. Mas se você quer resolver a sua problemática, seja radical. Use os dons. Busque a virtude do Espírito Santo. Cresça nisso e você vai ver grandes vitórias na sua vida. Amém?